Mas me conta, sei lá, tentando trazer alguns exemplos práticos, assim, poxa, situações onde de fato Jesus, por entender sobre pessoas, tomou uma decisão melhor, ou deixou de tomar uma decisão ruim, ou se safou de alguma enrascada, tirando o lado místico da coisa, pelo fato de ele de fato entender muito sobre as pessoas, assim. Tem várias. Uma que vem na minha cabeça agora é no dia que ele foi preso, ele estava num monte chamado Getsemane, era um jardim em frente a Jerusalém, e ele estava ali com os seus principais discípulos, Pedro, Tiago e João. E os soldados chegam para prender Jesus. Tava tanto os soldados romanos quanto os servos do sumo sacerdote. Eram como os rabinos da época, que mandava a religião junto com Roma, a religião judaica junto com Roma comandava, governava Jerusalém naquela época. E eles tentam prender Jesus, e a Bíblia cita o nome de um servo do sumo sacerdote, como se fosse um soldado pau-mandado do sumo sacerdote, que seria como se fosse um papa católico hoje. Esse servo tenta colocar a mão em Jesus. O apóstolo Pedro, que estava com ele, saca uma espada e corta a orelha do cara. Nossa, peraí. Está na Bíblia. Então, peraí. Vamos começar a trabalhar algumas questões aqui. Primeiro, o que um apóstolo estava fazendo armado no monte de oração? É a primeira pergunta que eu fico pensando. Cara, o cara levou uma arma para orar com Jesus. Mas por quê? Eles já estavam com medo, porque Jesus já vinha falando, eu vou ser preso, importa que o Filho do Homem seja entregue, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Ninguém acreditava na parte do terceiro dia, eles estavam focados no vamos matar Jesus. Uhum. Então ele pega e leva uma arma. Os discípulos, eles não tinham essa fé de que de fato ele... Cara, é muito difícil acreditar quando você nunca viu algo parecido, né? Como assim, vai morrer, vai ressuscitar e vai reinar para sempre. Se nem os discípulos acreditavam nisso, né? Não é que eles não acreditavam, mas eu acho que as peças não se encaixavam. Não é por falta de fé, mas porque as peças não se encaixavam. Imagina você ter que acreditar numa coisa que você nunca viu na vida. É difícil você entender. Às vezes não é falta de fé, é falta de imaginação mesmo. Você não consegue entender como isso pode acontecer. E aí, o segundo fato que acontece aqui, que a gente precisa pensar, é que ele arranca a orelha. O cara tem que ser um espadachim profissional para mirar na orelha. Tem que estar afiado. E cortar a orelha. Então, há de se convir que ele não mirou na orelha. Ele foi na cabeça, ele queria acertar a cabeça do cara. O cara deve ter uma desviada e cortar a orelha. Né? Não está escrito assim na Bíblia, mas é uma interpretação lógica. Né? Quando ele corta a orelha desse servo, Malcolm, Jesus olha para Pedro sem levantar a voz, coisa que eu não faria. Eu sou um cara que, por exemplo, quando eu quero corrigir alguém, eu não vou gritar, mas eu vou levantar a voz. Levantar a voz não vou falar nesse tom de voz. Vou falar, ô negro, já vou dar uma entonaçãozinha mais vou dar uma grave. Entonação de tô te chamando a atenção. Jesus manteve o mesmo tom de voz. Abaixa, pega a orelha do cara. Ele abaixa e pega. Ele abaixa, pega a orelha do cara. E olhando para Pedro, ele começa a reverter a situação da seguinte forma. Com uma mão, ele começa a recolocar a orelha do cara, ele começa a fazer um milagre. E com a outra, ele aponta para Pedro e fala, Pedro, você não sabe, ele era mestre em fazer perguntas, né? Por isso que quem quer ser especialista em pessoas tem que aprender a fazer perguntas. Porque é a forma mais prática da pessoa confrontar-se a si mesmo. Em vez de você confrontar com o dedo na cara, você faz uma pergunta que é muito mais eficaz do que uma acusação. Então Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Então ele faz uma pergunta que já olha o que você está fazendo, você está plantando e vai colher, hein? Viu como você não tomou a atitude certa? Ou seja, sem repreender, ele repreendeu.